Ele é um garoto que acaba se apaixonando por sua amiga do trabalho. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começou quando Rimuru deveria começar em seu novo emprego, mas ficou muito nervoso e perdeu o controle de seus poderes. Sua condição fez com que bolas de neve caíssem do céu, mas uma gata chamada Suki viu e se sentiu atraída por ele. Ela perguntou o que estava acontecendo, então ele disse que estava nervoso para começar seu novo emprego. Ao ouvir isso, Suki ficou chocada, pois embora conhecesse algumas pessoas nervosas, nunca tinha visto alguém literalmente congelar. Ela tentou dissolver o gelo com chá quente, mas quando nada aconteceu, ela ofereceu o chá a ele, e isso o ajudou a acalmar os nervos. Rimuru ficou chocado quando o gelo começou a derreter, então ele se abriu para Suki sobre ser um descendente de uma mulher da neve. Depois de agradecê-la por ajudá-lo com sua ansiedade, ele foi para o trabalho a tempo. No caminho, não conseguia parar de pensar em Suki, mas ficou completamente chocado ao chegar ao trabalho e ver que Suki era sua nova colega. Ao vê-la, ele ficou nervoso e acabou desencadeando uma nevasca, mas se acalmou quando seus outros colegas apareceram. No dia seguinte, Rimuru desencadeou outra nevasca porque estava muito animado por estar sentado tão perto de Suki. Ela viu uma foto de flores em sua mesa e perguntou se ele gostava delas, então ele disse que sim, mas não podia tocá-las porque congelariam. Suki se sentiu mal ao ouvir isso. Então, quando chegou em casa naquele dia, navegou na internet para encontrar uma flor que Rimuru pudesse tocar. Na manhã seguinte, ela lhe deu um pacote de cobertura morta de palha e disse que ajudaria a evitar que as flores morressem de geada. Rimuru ficou animado e agradeceu, mas acabou desencadeando outra nevasca. Foi nesse momento que ele percebeu que já havia se apaixonado por ela. Naquela tarde, ele desencadeou outra nevasca ao ver uma foto de um gato. Então Suki ficou curiosa e perguntou se ele gostava tanto de gatinhos. Ele disse que sim, mas explicou que não podia tocar em gatos por causa de seus poderes. Depois de ouvir isso, Suki mostrou a ele um vídeo de seu gato, mas ela notou o quão triste ele ficou apenas assistindo ao vídeo. No dia seguinte, ela apareceu carregando uma caixa cheia de bigodes de seu gato e disse a ele para tocá-los, já que ele não podia ter o animal de verdade. Suki sentiu-se tímida depois de lhe dar o presente por causa do esforço que fez para conseguir, mas quando Rimuru percebeu, ficou muito animado e acidentalmente desencadeou uma nevasca. Depois do trabalho, Rimuru pensou em como poderia retribuir a gentileza de Suki e, por fim, descobriu a resposta. Uma semana depois, ele lhes entregou um presente, e quando ela o abriu, era o creme doce de laranja com chocolate, edição limitada, que ela estava morrendo de vontade de experimentar. Curiosa, ela perguntou como ele conseguiu, já que estava esgotado em todo lugar, e Rimuru apenas disse que teve sorte. Mas na verdade, ele havia procurado por toda a cidade para encontrá-lo. Ela então o agradeceu, e depois que ele viu seu sorriso fofo, ele desencadeou outra forte nevasca. Mais tarde naquela tarde, Suki e os outros encontraram Rimuru desanimado depois de extraviar alguns documentos. Ele se cercou com uma parede de gelo enquanto reescrevia os arquivos perdidos. Suki ofereceu ajuda e apenas ouvir suas palavras gentis fez a parede de gelo se estilhaçar. Ainda teimoso, ele insistiu em resolver sozinho, então Suki se despediu e aparentemente foi para casa com os outros. Mas, para sua surpresa, ela voltou minutos depois para lhe dar café e dizer para ele não se esforçar demais. Depois que ela saiu novamente, Rimuru tentou se acalmar, mas acabou congelando o café enquanto pensava em como Suki era legal e fofa. No dia seguinte, Rimuru notou que Saidima não estava se sentindo bem, então tentou ajudá-lo com uma bolsa de gelo e até se ofereceu para auxiliá-lo no trabalho. Enquanto isso, Suki passou e elogiou Rimuru pelo que ele estava fazendo, e quando ela saiu, bonecos de neve apareceram por toda parte novamente. Ao ver isso, Saidima disse a Rimuru que, apesar de seus poderes, ele realmente tinha uma personalidade calorosa. Mais tarde naquela noite, Suki voltou para casa e percebeu que já fazia um mês desde que conhecera Rimuru. Coincidentemente, Rimuru estava tendo o mesmo pensamento, feliz por poder ver Suki todos os dias. No dia seguinte no trabalho, o gerente anunciou que o workshop para novos funcionários seria realizado em Okinawa. Ao ouvir isso, Rimuru ficou aterrorizado porque estava convencido de que algo terrível aconteceria se ele fosse. Enquanto todos começavam a se preparar para a viagem, a maioria dos colegas mal conseguia conter a empolgação, ansiosos pela escapada. Rimuru, no entanto, ficou devastado com a notícia. Ele se retirou para a escadaria e sentou-se sozinho, afundando tão profundamente em suas preocupações que inconscientemente agitou uma pequena nevasca ao seu redor. Preocupada, Suki se aproximou para perguntar por que ele parecia tão para baixo, e Rimuru explicou que tendia a perder o controle de seus poderes em climas quentes. O que o incomodava ainda mais era que este retiro foi organizado especificamente para os recrutas, o que significava que as regras não o desculpariam de comparecer. Suki notou o quão nervoso ele estava, e mais tarde naquela noite, ela pesquisou cuidadosamente e encontrou uma maneira de acalmá-lo. Na manhã seguinte, ela lhe entregou um tambor de surf, que ela havia passado a noite inteira fazendo. Era uma ferramenta simples, projetada para imitar o som do oceano, ajudando-o a se acostumar com ele. O pequeno gesto o ajudou a se sentir um pouco mais confiante em gerenciar seus poderes, e ele treinou desesperadamente para o grande evento. Embora tenha se mostrado difícil, Rimuru acabou se acostumando com o som das ondas, subjugando assim seus poderes. Quando o dia da viagem chegou, a equipe estava animada para viajar junta, no ônibus para Okinawa. Suki verificou como Rimuru estava e ofereceu-lhe lanches para acalmar seus nervos. Chegando ao destino, a equipe se acomodou e depois de um tempo completou todas as tarefas oficiais que lhes haviam sido dadas. Na praia, a diferença de clima atingiu Rimuru em cheio, pois o tempo quente era um contraste completo com o ambiente gelado a que ele estava acostumado, e seu corpo lutou para se ajustar. Enquanto Saidima e Komori entravam na água, Suki ficou na sombra com Rimuru. Ela perguntou como ele estava lidando, e ele respondeu que enquanto se mantivesse fora do sol, não derreteria. Ele a agradeceu pelo tambor de surf que ela havia lhe dado, afirmando que seu treinamento com ele era a razão pela qual ele podia olhar calmamente para o mar sem causar nenhuma nevasca.
Nevascas. Os dois conversaram sobre suas experiências passadas, o que levou Suki a entregar-lhe um guia de viagem que ela havia feito em antecipação ao retiro. Pouco depois, Suki recebeu uma mensagem de texto de sua babá de animais que lhe enviou fotos de Nayamaru. Ela mostrou as fotos a Rimuru, e por alguma razão estranha, ele ficou tão animado que quase transformou a praia inteira em um campo de hóquei no gelo. Mais tarde, enquanto Rimuru estava passeando, ele se deparou com uma loja de brinquedos e começou a procurar algo para comprar. Nesse exato momento, Suki apareceu ao mesmo tempo, com o objetivo de comprar o mesmo brinquedo. Sendo o cavalheiro que era, Rimuru insistiu que ela o levasse. Em troca, Suki se ofereceu para ajudá-lo a escolher outro que fosse igualmente legal. A pequena troca animou tanto Rimuru que ele acidentalmente perdeu o controle de seus poderes, fazendo com que pequenas manchas de neve aparecessem aqui e ali. Os turistas próximos ficaram intrigados com a mudança repentina no clima, mas ignoraram, supondo que fosse neve artificial colocada ali para seu divertimento. Nesse ponto, Rimuru estava discretamente em pânico, mas fez o possível para disfarçar. Na manhã seguinte, Rimuru acordou e ficou chocado ao ouvir a previsão do tempo anunciando que o dia seria insuportavelmente quente. Em pânico, ele vestiu suas roupas e correu para uma loja em busca de gelo, desesperado para encontrar alguma forma de evitar o superaquecimento e o derretimento. Quando finalmente chegou à única loja de conveniência da área, ficou horrorizado ao descobrir que não havia nada remotamente frio devido a uma falha de energia. O atendente da loja tentou tranquilizá-lo, explicando que um técnico estava programado para chegar ao meio-dia. Mas Rimuru sabia muito bem que não tinha tanto tempo para esperar. Ele saiu novamente procurando outra solução. Enquanto isso, quando a hora do café da manhã chegou, Suki ficou preocupada ao perceber que Rimuru não estava em lugar nenhum. Perguntando-se o que poderia ter acontecido com ele, ela saiu para procurá-lo e, depois de um pouco de busca, finalmente o descobriu na sombra, tentando se manter longe do calor escaldante. Para sua surpresa, no entanto, o corpo de Rimuru havia encolhido para uma versão pequena e mais jovem de si mesmo. A combinação da temperatura sufocante e seus poderes de gelo forçaram seu corpo a esse estado regredido, deixando-o envergonhado e vulnerável. Rimuru explicou sua situação, mas Suki o assegurou de que ele ficaria bem. Vendo que ele precisava desesperadamente de algo para refrescá-lo, Suki correu e logo voltou com um picolé, explicando que ela havia conseguido pegá-lo no buffet do café da manhã. Rimuru o aceitou timidamente, e enquanto eles estavam sentados juntos, ela acariciou suavemente seu cabelo, tranquilizando-o. Suki não pôde deixar de achar sua forma pequena adorável, embora também estivesse preocupada com seu bem-estar. Não muito tempo depois, Rimuru de repente voltou ao seu tamanho adulto normal, pegando os dois de surpresa. Suki então ficou constrangida e sugeriu que voltassem para o café da manhã. Por alguma razão, ela parecia mais nervosa perto de sua versão adulta do que de sua versão mais jovem. A viagem continuou sem mais problemas, e Rimuru conseguiu se manter estável com o apoio de Suki enquanto se divertiam com o resto da equipe. Depois do jantar uma noite, a equipe fez um desvio que os levou a um festival de fogos de artifício. Animados, todos tiraram fotos juntos para comemorar o evento. Foi então revelado que Suki havia secretamente tirado uma foto de Rimuru em sua forma mais jovem, enquanto o resto da equipe olhava para os fogos de artifício. Ela olhou para a foto. Ela decidiu que esta foto especial permaneceria seu próprio tesouro particular, e que nem mesmo o Batman seria capaz de descobrir sobre ela. No final da viagem, o chefe parabenizou toda a equipe pelo trabalho duro, mas então soltou uma bomba, afirmando que suas atribuições temporárias haviam terminado e que agora seriam realocados para novas funções no escritório. Quando o chefe anunciou que as atribuições permanentes da equipe seriam dadas a eles em uma semana, Rimuru ficou constrangido. Ele havia assumido que continuariam trabalhando com o mesmo arranjo que lhes foi atribuído, mas agora percebendo que poderia ser separado de Suki, isso o assustou profundamente. Durante o fim de semana, ele ficou extremamente nervoso, verificando seu telefone de tempos em tempos para ver se o anúncio de alocação havia sido publicado. Enquanto aguardava as notícias, ele se voltou para os bigodes que Suki lhe dera de seu gato e lembrou que Suki lhe disse que era um amuleto da sorte, então ele realmente desejou que eles continuassem trabalhando juntos no mesmo departamento. Suki sentiu o mesmo, e quando a alocação foi finalmente revelada, eles ficaram emocionados por serem designados para o mesmo departamento junto com o resto de seus amigos. No dia seguinte no trabalho, Rimuru percebeu que Suki havia sido designada para sentar bem ao lado dele. E ele ficou tão animado que construiu um castelo de neve no escritório ainda mais rápido do que a princesa Elsa, durante sua infame noite de karaokê. Mais tarde em casa, Rimuru relembrou os eventos recentes e percebeu que Suki poderia realmente ser a Gold, considerando a frequência com que ela aparecia para ele nesta fase de sua vida. Ele decidiu que era apenas gratidão natural, mas não sabia exatamente como. Na manhã seguinte, enquanto pegava um trem para o trabalho, ele pegou seu telefone, certificando-se de que ninguém pudesse vislumbrar seu histórico de navegação bastante único, e pesquisou as 10 melhores maneiras de mostrar gratidão a uma garota. Então ele decidiu que convidá-la para uma refeição não seria uma má ideia. Mais tarde no trabalho, durante o intervalo para o almoço, ele ouviu a conversa de Suki com Komori, esperando aprender suas preferências, mas ouviu-a dizer a Komori que ela não era exigente com comida. Ainda incomodado, ele teve uma ideia e listou uma série de restaurantes, pedindo a ela para escolher seu favorito, mas ela disse que gostava de todos. Embora isso devesse ser uma boa notícia, apenas aumentou seu estresse porque o deixou com muitas opções de onde levá-la. Ele ficou mais incomodado pensando no resto do dia, congelando acidentalmente sua mesa de trabalho no processo. No dia seguinte, Rimuru considerou convidar Suki para jantar diretamente, mas o pensamento sozinho o deixou tão nervoso que ele congelou completamente na frente da máquina de venda automática do escritório. Suki, que por acaso passava naquele exato momento, o viu paralisado. Lembrando-se da experiência de que Rimuru tendia a congelar quando estressado, ela se ofereceu para fazer uma massagem para acalmar seus nervos. Concordando, Rimuru deixou Suki fazer uma massagem nos pés que aparentemente lhe causou mais dor do que alívio, enquanto ele gritava em agonia. Ignorando seus gritos, Suki o assegurou de que ele poderia alcançar
qualquer coisa que se propusesse desde que estivesse confiante. Rimuru então reuniu a coragem de que precisava e a convidou para jantar, declarando claramente que ele apenas queria mostrar sua apreciação por tudo o que ela havia feito por ele, especialmente durante o incidente de Okinawa. Suki, completamente pega de surpresa pelo pedido, concordou, então Rimuru imediatamente fez reservas em um restaurante chique. Mais tarde, no restaurante naquela noite, os dois estavam tão nervosos e animados durante o jantar que esqueceram como falar. O silêncio constrangedor foi então quebrado por uma ligação que Suki recebeu do trabalho, então ela se desculpou para atender. Quando ela voltou à mesa, viu o garçom perguntando a Rimuru se ela era seu encontro, e para sua surpresa ele confirmou. Percebendo que ela o havia ouvido se referir a ela como seu encontro, Rimuru ficou tão envergonhado que derreteu como um cubo de gelo. Na manhã seguinte no trabalho, Saejima, um colega, tentou conversar com Rimuru, mas Rimuru não conseguia parar de pensar nos eventos embaraçosos que haviam acontecido em seu encontro com Suki. Quando era a hora do almoço, Saejima e Rimuru acidentalmente esbarraram em Komori, perguntando a Suki o que ela sentia por Rimuru na sala de descanso. Para a surpresa deles, Suki admitiu que sentia que realmente não conhecia Rimuru, lembrando-se de como eles haviam lutado para se conectar durante o jantar na noite anterior. No entanto, apesar disso, ela confessou que ainda gostava dele e queria conhecê-lo melhor. Ela até acrescentou que queria construir um boneco de neve e andar de trenó com ele. Rimuru sentiu uma onda de alívio por ter se contido e a escutado até o fim antes de reagir. Depois do trabalho, Rimuru aproveitou o momento e pediu a Suki para trocarem informações de contato. Para sua surpresa, ele encontrou os detalhes dela salvos sob o nome de Nayamaru, brincando que mandar mensagens para ela parecia conversar com o gato dela. Ele admitiu que achou isso adorável. Mais tarde naquela noite, Suki lhe enviou uma foto dela com Nayamaru, e Rimuru ficou tão feliz que congelou não apenas seu telefone, mas todo o seu apartamento. Na manhã seguinte, Rimuru acordou e encontrou uma mensagem de Suki desejando-lhe um dia produtivo, enchendo-o de motivação. Mais tarde no trabalho, Suki gentilmente o lembrou de não pular o almoço, mostrando-lhe a hora em seu smartphone. Mas Rimuru notou naquele momento que o papel de parede da tela de bloqueio dela era a foto de grupo que todos haviam tirado durante o retiro de funcionários. Ele ficou discretamente animado, mas tentou esconder isso enquanto saía do escritório para almoçar. Ele finalmente percebeu no meio do caminho que havia esquecido sua carteira, então imediatamente voltou para pegá-la. De volta ao escritório, ele notou Suki rapidamente guardar o telefone, assim como vocês, perdedores, faziam quando suas mães os pegavam se masturbando. Quando ele perguntou sobre isso, ela minimizou, insistindo que não era nada. Mas na verdade, ela estava constrangida porque não podia arriscar que ele descobrisse que o papel de parede da tela inicial dela era a foto que ela havia secretamente tirado dele quando ele encolheu durante o retiro. Eventualmente, Suki decidiu acompanhá-lo e se juntar a ele para o almoço. E no caminho, eles inesperadamente encontraram Katori, um velho amigo de Rimuru, que por acaso era um descendente da Fênix. Kotori revelou que havia recentemente largado seu emprego como artista e agora trabalhava para a empresa como vendedor. Ele até exibiu algumas de suas obras de arte únicas para a turma, buscando alguns pontos de aura desnecessários, tentando descobrir a razão pela qual ele deixou seu emprego. Komori perguntou se ele fez isso em busca de Rimuru, mas Rimuru disse-lhe firmemente que ela precisava dar um tempo do Wattpad para sua própria sanidade. Antes que Kotori pudesse explicar a verdadeira razão de sua transferência, Otonashi, sua superiora, apareceu para chamá-lo de volta ao trabalho, e Kotori ficou animado enquanto a seguia energicamente. No dia seguinte no trabalho, Rimuru e Suki esbarraram um no outro de forma típica de K-drama, fazendo-a derrubar uma pilha de papéis. Enquanto ele a ajudava a reorganizá-los, ele notou um folheto de filme sobre um show de gatos e percebeu que ela gostava desse tipo de filme. Ela ficou constrangida e tentou esconder o folheto, mas ele imediatamente disse que também não se importaria de ver o filme. Sem hesitar, ela o convidou para o cinema para assisti-lo quando fosse lançado na semana seguinte, e ele concordou, já que eles veriam a sequência no teatro. Ele decidiu assistir ao primeiro filme sozinho em casa. Mais tarde naquela noite, depois de terminar o filme, ele enviou uma mensagem a Suki sobre isso. Para sua surpresa, ela respondeu imediatamente, revelando que também estava assistindo ao primeiro filme exatamente ao mesmo tempo, e eles acabaram conversando sobre suas partes favoritas. Durante a conversa, ela perguntou que tipo de assentos ele preferiria no cinema, e não querendo parecer exigente, ele disse que estava bem com o que ela escolhesse. A ideia de ir ao cinema com ela o animou tanto naquela noite que ele congelou em sua cama enquanto dormia. Quando o dia finalmente chegou, Rimuru e Suki se encontraram e foram para o cinema. Sem que soubessem, Saejima também havia ido ao mesmo cinema, embora para ver um filme diferente. Ele os avistou à distância antes de ir para seu próprio compartimento. Saejima havia planejado passar seu dia de folga desfrutando de um filme solo, mas seu passeio tranquilo foi interrompido quando Kotori apareceu de repente e se jogou no assento bem ao lado dele. Enquanto isso, Rimuru e Suki se divertiam muito em seu cinema, com Rimuru sentindo-se grato por Suki estar lhe dando a chance de desfrutar de novas experiências, além de manter a esperança de que talvez um dia ele pudesse realmente aplaudi-la também. Quando o filme chegou a uma cena emocionante, Suki chorou como qualquer outro jovem no cinema. Então Rimuru lhe entregou um lenço e ela o agradeceu calorosamente por isso. Na saída, Suki o provocou de brincadeira, perguntando que tipo de nevasca poderia surgir se ele chorasse, mas Rimuru apenas riu. Como ainda havia muito tempo no dia, os dois decidiram continuar seu passeio em um café. No dia seguinte, Rimuru e Suki descobriram que ambos estavam programados para trabalhar até tarde. Em vez de ver isso como um fardo, eles trataram como uma chance de passar mais tempo juntos e fortalecer seu vínculo.
Durante o turno, Suki mencionou casualmente que Komori havia convidado para jantar, mas ela foi forçada a recusar devido a obrigações de trabalho. Como resultado, Komori acabou convidando Saejima em vez disso. No caminho, Saejima repreendeu Komori de brincadeira por não ter amigos além de Suki por causa de seu mau caráter. E ela estava prestes a ficar violenta para provar seu ponto quando eles encontraram Kotori e Otonashi, que também haviam saído para jantar. Eles decidiram fazer um encontro em grupo. Durante o jantar, Kotori conversou sem parar sobre o filme que ele e Saejima haviam visto juntos, mas a conversa mudou quando Saejima deixou escapar que também havia visto Rimuru e Suki juntos no cinema. Enquanto isso, de volta ao escritório, Rimuru e Suki esperavam por chamadas de clientes, as longas horas se arrastando. Para passar o tempo, eles começaram a jogar pequenos jogos para aliviar o clima. O primeiro foi um jogo de trem de palavras, onde cada pessoa tinha que dizer uma palavra começando com a sílaba final da palavra do outro. Eles iam e vinham, rindo enquanto o desafio ficava mais difícil. Em certo momento, Suki inventou uma palavra que soava como uma confissão de amor, mas no último segundo, ela a transformou em uma palavra diferente, deixando Rimuru confuso, mas divertido. Quando o jogo de palavras começou a perder a graça, eles mudaram para um jogo de desenho, cada um esboçando algo enquanto o outro adivinhava o que era. Ambos se revelaram péssimos desenhistas, mas isso não importava. O riso e a proximidade deles compensavam tudo. De volta ao pub, embora Saejima admitisse ter visto a dupla no cinema, ele alegou não ter ideia de qual filme eles tinham assistido. Isso fez o grupo entrar em uma espiral de especulações selvagens, percorrendo a lista de filmes em cartaz naquele dia e tentando deduzir qual os pombinhos tinham visto. A fofoca deles se transformou em teorias completas sobre a química crescente entre Rimuru e Suki. As suspeitas deles só aumentaram quando Rimuru e Suki o surpreenderam enviando retratos que cada um havia desenhado do outro. Kotora ficou tão animado com o progresso de Rimuru, que quase iluminou todo o restaurante com sua energia de fênix. Embora fogos de artifício reais iluminando a noite lá fora ajudassem a carregar a emoção, em vez disso. Eventualmente, Rimuru e Suki receberam as tão esperadas chamadas dos clientes. Antes de sair, Rimuru reuniu coragem para convidá-la para um jantar aconchegante tarde da noite. E para sua alegria, ela aceitou feliz. Dominado pela emoção, ele acidentalmente criou uma tempestade de neve, congelando seu telefone enquanto ela se afastava para arrumar suas coisas. Mais tarde, quando Kotori tentou ligar para ele para conversar, o telefone nem tocou, pois ainda estava preso em um bloco de gelo. Em uma loja de conveniência, Rimuru olhou para um folheto do Maruma Pan, sentindo-se triste porque a campanha de sorteio já estava acontecendo e ele tinha acabado de descobrir. Ele olhou para a recompensa e decidiu que a queria. Durante o intervalo para o almoço no trabalho, Rimuru e Suki terminaram o almoço, e Rimuru descobriu que podia ganhar um ponto por cada pãozinho pré-embalado. Komori se juntou a eles tarde, então eles perguntaram o porquê. Ela explicou que um trabalho urgente havia chegado e ela tinha que terminá-lo primeiro. Depois de colocar o almoço na mesa, Rimuru perguntou a Komori por que ela gostava tanto de macarrão instantâneo Kitsune Udon. Ao ouvir isso, Komori revelou suas orelhas de raposa fofas e alegremente os informou que era normal para ela, já que era descendente de um espírito de raposa. Minutos depois, Saejima entrou na sala de descanso e viu Komori abanando o rabo feliz enquanto saboreava o almoço. Ele se aproximou casualmente dela e disse que o rabo dela estava levantando a saia. Envergonhada, Komori exclamou e o olhou de lado por encarar sua armadura de enredo, enquanto Saejima rapidamente se defendeu. Derrotada, Komori esfregou a cabeça e explicou que seu rabo e orelhas apareciam sempre que ela estava feliz ou baixava a guarda. Confuso, ele perguntou por que ela os escondia, já que sua verdadeira forma parecia fofa. Vendo a reação dela, ele continuou com um golpe baixo, esclarecendo que se referia ao rabo dela. Komori suspirou e se repreendeu por se irritar por nada. Ela apontou para Saejima e o avisou que não o soltaria se ele continuasse se comportando daquele jeito. Ele rapidamente retrucou, e enquanto ela continuava comendo, ele notou para si mesmo que deveria ter formulado as coisas melhor. De volta para casa, Rimuru olhou para o folheto, sabendo que levaria 2 semanas de consistência para ganhar os pontos necessários. Ele decidiu não comprá-los todos de uma vez, já que o prazo ainda estava longe. Então, ele manteve sua rotina usual, 2 pãezinhos pré-embalados por dia para 2 pontos. Na manhã seguinte, Suki acordou para o trabalho, cumprimentou Nayamaru, sua gata, e seguiu sua rotina matinal. Enquanto tomava café da manhã, ela assistiu ao comercial do sorteio do Maruma Pan e notou que só precisava de mais alguns pontos. Enquanto isso, Komori acordou mal-humorada com o alarme e remexeu em suas roupas. Enquanto se arrumava e se preparava, ela lamentou como uma cabeça de vento por não ter preparado sua roupa na noite anterior. Suki, por outro lado, despediu-se de Nayamaru e saiu para o trabalho cedo, enquanto Komori se apressava para se arrumar. Suki embarcou no trem e mais tarde encontrou Rimuru exatamente na hora que ela havia mandado mensagem para ele. Komori, no entanto, ficou espremida no trem, e quando chegou ao trabalho, parecia completamente exausta. Percebendo seu estado de cansaço, Suki ofereceu-lhe uma barra energética para mantê-la ativa durante a hora do rush. Komori experimentou e agradeceu a Suki, dizendo que já se sentia energizada. Enquanto mordiscava o resto da barra, ela notou um prêmio escondido na embalagem. Alguns momentos depois, Saejima apareceu no trabalho e viu Komori segurando uma estatueta de Tanuki. Instantaneamente, uma onda de nostalgia o atingiu ao se lembrar de colecionar tais estatuetas quando era jovem, vendo o quão feliz isso o deixava. Komori decidiu começar a colecioná-las também, embora ainda não tivesse encontrado um modelo de raposa. Com o passar dos dias, o novo hábito de Komori cresceu, e mais figuras de Tanuki apareceram em sua mesa. A princípio, ela suspeitou de Rimuru, mas rapidamente o descartou, já que ele estava muito ocupado simping por Suki. As estatuetas se acumularam até que Suki comentou que a mesa de Komori parecia fofa. Enquanto isso, Rimuru verificou seu calendário e percebeu que havia calculado mal o prazo do sorteio, já que talvez não conseguisse a recompensa final.
Suki o notou olhando para o folheto, mas não disse nada. Eventualmente, Komori completou todo o conjunto Tanuki e tanto Suki quanto Rimuru a parabenizaram. Olhando para a última peça, Komori sentiu um pouco de tristeza porque seu ajudante secreto pararia. De repente, Saejima entrou com mais uma figura de Tanuki, apenas para perceber que ela já havia completado o conjunto. Ele a parabenizou e Komori percebeu que ele era seu ajudante secreto. Ele explicou que a caçada continuaria por 7 conjuntos e que o próximo incluiria uma estatueta de raposa. Radiante de alegria, Komori o agradeceu e perguntou por que ele estava sendo tão gentil. Saejima respondeu casualmente que era por amor, chocando não apenas Komori, mas Rimuru e Suki também. Ele rapidamente esclareceu que era por amor às estatuetas de raposa, então saiu da sala. Komori ainda corava. Enquanto isso, Rimuru olhou para seu folheto, percebendo que talvez não conseguisse pontos suficientes a tempo. Para sua surpresa, Suki se aproximou dele e mostrou a dela. Foi então que ele soube que ela também estava coletando pontos. Com a ajuda dela, eles tinham o suficiente para ganhar a recompensa. Radiante de alegria, Rimuru começou uma nevasca e proclamou Suki como sua fada. Dias depois, após pegar a recompensa, Rimuru entregou a Suki o outro par, e ela prometeu guardá-lo com carinho. Seu coração disparou até que Kotori invadiu a cafeteria pedindo ajuda. Depois de pegar bebidas na máquina de venda automática, Kotori confessou a Rimuru e Suki que Otonashi o estava ignorando. Quando perguntado o porquê, ele explicou que estava tão grato a ela por ser sempre gentil que lhe disse que queria que ela passasse o resto da vida com ele para garantir sua felicidade. Desde aquela confissão, Otonashi o estava evitando. Kotori lamentou, temendo que ela o odiasse. Em vez de consolá-lo, Rimuru provocou Kotori, lembrando-o de que ele era descendente da Fênix, e se levantaria novamente. Suki, no entanto, disse francamente a Kotori que a escolha de palavras era facilmente mal interpretada. Ela o tranquilizou de que Otonashi não o odiava, afinal. Ele não era um preguiçoso. As palavras dela levantaram seu ânimo, e ele começou a pensar em maneiras de conquistar Otonashi. Infelizmente, a própria Otonashi apareceu, furiosa, e o repreendeu para parar de usar palavras que pudessem ser mal interpretadas. Enquanto ele gaguejava, ela saiu furiosa e o ordenou a ficar para trás como um cachorrinho obediente. Os outros se perguntaram se Otonashi estava interpretando mal suas intenções, mas Kotori os chocou ao admitir que estava verdadeiramente apaixonado pela veterana. Kotori então contou como costumava trabalhar no café de um amigo, onde Otonashi era a única cliente regular. O que primeiro o cativou nela foi a velocidade com que ela saía logo após terminar sua visita. Como uma mariposa atraída pela chama, ele se viu puxado em direção a ela. Através dela, ele foi eventualmente recrutado para a empresa dela e eles começaram a trabalhar juntos. No início, ele cometeu muitos erros, mas a veterana sempre tão severa o corrigia repetidamente. Em pouco tempo, ele se adaptou mais rápido do que o general divino de 8 rodas. Quando a empresa perdeu um cliente importante, foi graças à tutela de Otonashi que ele conseguiu ajudá-los a voltar aos trilhos. Naquele dia, depois de ser elogiado por seus esforços, ele foi procurar Otonashi apenas para encontrar a veterana severa chorando de alegria em particular. Lá, ela o agradeceu por ajudá-la a garantir o cliente, e foi naquele momento que ele decidiu que queria passar o resto da vida com ela. Atualmente, ele lamentava que, não importa quantas vezes ele confessasse, Otonashi nunca o levava a sério. Suki sugeriu que ele tentasse um método diferente, então ele praticou um nela, ajoelhando-se e professando seu amor com a palavra eterno inserida. Embora fosse apenas um ensaio, Rimuru explodiu, furioso com a demonstração, e congelou Kotori. Para Kotori, aquela reação era mais do que prova suficiente de que suas palavras poderiam alcançar Otonashi. Radiante de alegria, ele agradeceu a Suki e saiu correndo. Deixado para trás, Rimuru resmungou que Kotori era um incômodo, mas Suki admitiu baixinho que desejava ter ido para a mesma escola que eles. Ao ouvir isso, Rimuru a imaginou em um uniforme escolar e algo dentro dele se agitou, o que definitivamente não era o herói do escudo. Ainda assim, Suki sorriu e disse que, no momento, eles já estavam se divertindo. Assim que ela se afastou, o pobre simp criou uma nevasca para acalmar seu salsicha. Durante o horário de trabalho, enquanto tomava um gole de sua caneca, Suki olhou para Rimuru e disse que percebeu que ele não fazia contato visual com as pessoas durante as conversas. Rimuru suspirou e revelou que achava difícil fazer isso. Komori, que por acaso estava escutando, interrompeu Rimuru e o provocou por ter tal fraqueza. Com um sorriso malicioso, ela sugeriu que Suki o treinasse. Suki concordou com isso e pediu a Rimuru para olhar para a ponte do nariz dela por alguns segundos. Surpreendentemente, ela achou o olhar dele intenso e desistiu, admitindo que perdeu como se fosse um concurso de encarar. Komori, sentindo a tensão, os provocou, e quando Rimuru rapidamente se desculpou, ela o chamou de mau perdedor. Depois de entrar na sala ao lado, Rimuru exclamou o quão fofa Suki era, e como resultado, ele criou vários mini bonecos de neve. Ele foi descoberto pelo chefe, que lhe ofereceu 2 ingressos para a Itcomi Land. Rimuru tentou se imaginar com o chefe, fazendo coisas fofas juntos no parque, e a imagem o assustou. Como se percebesse as preocupações de Rimuru, o chefe esclareceu que ele não era daquele jeito e que simplesmente conseguiu os ingressos de um cliente. Ele viu Suki passar e pediu a ela para fazer par com Rimuru, na visita a Nekomi Land. Com isso, ele entregou os ingressos a eles e foi para seu escritório. Rimuru o encarou, notando que ele era um melhor wingman do que seus outros colegas, enquanto fantasiava sobre ir ao parque com Suki.
Ele inconscientemente começou uma nevasca. Mais tarde naquele dia, Rimuru visitou a biblioteca para aprender mais sobre o parque. Ele esperava não falhar e poder aprender as habilidades necessárias para conquistar Suki no parque. Enquanto isso, Suki informou Nayamaru em seu apartamento sobre ir a Nekomi Land no domingo. Ela mencionou os bons rumores que tinha ouvido sobre o lugar e esperava que valesse a pena. No dia seguinte, Komori notou Rimuru estudando o guia do livro da Nekomi como se estivesse se preparando para um exame. Como de costume, ela perguntou com quem ele ia, e ele disse que era com Suki. Imediatamente, ela concluiu que era um encontro e se ofereceu para ser sua guia, já que ela tinha ido lá tantas vezes que havia recebido um passe anual. Depois de ouvir Komori tagarelar sobre a Nekomi Land, entrando em detalhes como um otaku sobre sua estatueta de edição limitada, Rimuru se sentiu como um macaco em um covil de leões. Ele rapidamente saiu da sala de descanso, mas Komori continuou divagando sobre o assunto. Eventualmente, Suki percebeu e então perguntou se ela tinha um ingresso. Percebendo que arruinaria o encontro deles, Komori a recusou e mencionou que tinha um passe anual. Alheia, Suki sugeriu que os três fossem ao parque temático. Komori, incapaz de recusar a oferta, olhou para Saidima e pediu para ele vir junto. Antes que ele pudesse recusar, ela correu até ele e lhe disse silenciosamente que poderia ronronar para ele o quanto quisesse. Instantaneamente, ele aceitou e pediu desculpas internamente a Rimuru. O domingo finalmente chegou, e os 4 colegas apareceram na Nekomi Land. Komori garantiu a todos que deixassem tudo com ela e liderou o caminho. Rimuru e Suki, que eram novos no lugar, sentiram que o parque estava muito lotado. Enquanto Suki olhava ao redor, ela viu uma jovem que parecia perdida, então se aproximou dela. Depois de questionar a menina perdida e saber de suas circunstâncias, Suki se ofereceu para levá-la ao centro de pessoas perdidas. Rimuru sorriu calorosamente ao ver o quão gentil Suki era. Enquanto isso, Komori, que não prestava atenção ao resto, continuou divagando, e Saidima, que não conseguia tirar sua recompensa da cabeça, finalmente notou que os outros não estavam com eles. Saidima os avistou, mas decidiu dar-lhes um tempo a sós. Ele então disse a Komori para seguir em frente sem eles. Preocupada, Komori perguntou se estava tudo bem. Saidima, por sua vez, a encarou de perto e perguntou se ela não gostava de estar sozinha com ele. Imediatamente ela o atingiu de brincadeira, pensando que ele estava provocando, mas ela não sabia o quão sincero ele era. Enquanto isso, no centro de pessoas perdidas, Suki notou a menina se escondendo atrás dela nervosamente, então decidiu esperar com ela até que seus pais viessem buscá-la. Ela disse a Rimuru que eles deveriam se encontrar mais tarde, mas ele recusou e escolheu ficar com ela. Eles passaram algum tempo brincando com a menininha até que seus pais chegassem. Depois disso, eles se despediram dela e deixaram o centro. Rimuru então ligou para Saidima, mas Saidima não atendeu. Confusa, Komori perguntou por quê e Saidima respondeu com uma pergunta, perguntando se ela estava tão ansiosa para se afastar dele. Novamente, ela o dispensou nervosamente, pensando que ele estava provocando. Depois de não conseguir contatar os outros colegas, Suki pediu desculpas a Rimuru por fazê-lo ir com ela ao centro de pessoas perdidas. Rimuru rapidamente explicou que não era nada e que ver os outros se divertindo era o suficiente para ele. Aliviada, Suki olhou ao redor e lhe disse o quão legal era o parque temático. Os loucos por gatos imediatamente entraram em detalhes sobre os adoráveis gatos que haviam visto até agora. Embora Rimuru pudesse ter marcado mais pontos ao soltar a última frase, dizendo a Suki que ela era a mais fofa que ele tinha visto o dia todo, o Beta escolheu guardar para si. Pouco depois, um jovem, enquanto chamava a atenção do pai, tentou demonstrar como os aviões decolam. Para seu azar, ele imprimiu o rosto no chão. Então Rimuru correu até ele, o pegou e o consolou, impedindo-o de chorar. Depois de animar o jovem, o menino partiu com o pai e se despediu de Rimuru. Surpresa, Suki olhou para Rimuru e disse que ele seria um bom pai. Rimuru rapidamente mencionou que a menininha também gostou da companhia dela, mas ela disse que ele ajudou com o boneco de neve. Ela então perguntou para onde deveriam ir em seguida, e ele sugeriu que fizessem um passeio de barco que apresentava gatos preguiçosos de todo o mundo. De lá, eles experimentaram o passeio e passaram o tempo restante explorando o parque. Mais tarde naquela noite, em uma roda gigante, Suki observou a multidão abaixo e admitiu que o que Rimuru disse antes ressoou com ela. Ela chamou a Nekomi Land de um lugar de amor e alegria. Vendo sua paixão feliz, o próprio sussurro alegre de Rimuru foi automaticamente acionado, e ele subconscientemente liberou neve, o que surpreendeu as pessoas ao redor. Após o passeio, Rimuru e Suki decidiram que precisavam comprar lembranças, então entraram em uma loja próxima. Enquanto olhavam ao redor, Suki escolheu um par de canecas combinando para lembrá-los da viagem. Rimuru concordou imediatamente e sugeriu que poderiam usá-las no escritório, mas Suki achou que seus colegas teriam a ideia errada. Depois de dar-lhe a liberdade para desabafar, e assim que ele estava prestes a confessar, Komori apareceu e interrompeu o momento precioso. Ela agiu como se estivesse procurando por eles por todo o lugar, e então os informou sobre o desfile de fogos de artifício, que logo começaria. Já tarde da noite, a multidão se reuniu do lado de fora e assistiu aos fogos de artifício iluminarem o céu estrelado. Enquanto eles se lembravam de um evento semelhante acontecendo em Okinawa, Komori tirou uma foto em grupo. Mais tarde naquela noite, no trem de volta para casa, Komori, tão barulhenta como sempre, provocou Saidima. Mas Suki a advertiu para não acordar Rimuru, que estava dormindo, mas sussurrou para ele que ela se divertiu. Ao chegar em seu apartamento, Suki cumprimentou Nayamaru e contou ao gato tudo sobre suas aventuras na Nekomi Land. Ela também verificou as lembranças que ganhou. Coincidentemente, Rimuru também olhou para seus itens, e em sincronia, eles perceberam que tinham 2 conjuntos combinando.
Durante o trabalho, Rimuro viu um pôster online sobre uma competição onde o vencedor levaria para casa 1 bilhão de ienes, chocado. Eles acharam difícil imaginar tal quantia, então começaram a se perguntar o que fariam com o dinheiro. A maioria deles concluiu em economizá-lo, enquanto Komori disse que compraria 2 apartamentos em arranha-céus e alugaria um para ter renda. Rimuro achou isso estranho, já que ninguém precisaria de renda de aluguel se já tivesse 1 bilhão de ienes. Suki, por outro lado, fantasiou sobre beber o especial de tempo limitado do Starbucks todos os dias. Komori rapidamente fez as contas e disse que levaria 1.800 anos para esgotar 1 bilhão de ienes a essa taxa. A conversa mudou do bilhão de ienes para o Starbucks, e o grupo começou a pensar na melhor maneira de experimentar a oferta limitada da temporada de Halloween. Certa vez, depois de falar com um cliente, Rimuro foi ao Starbucks e pediu 4 Pumpkin Black Peppers. Como de costume, ele disse para não se preocuparem em gelar, já que ele já era um cara bem chill. Quando voltou ao escritório, ele viu Suki, que orgulhosamente lhe mostrou os Pumpkin Black Peppers, que ela havia comprado antes. Envergonhado, Rimuro tentou esconder sua sacola, mas ela notou e disse que eles estavam totalmente em sincronia. Mais tarde naquele dia, durante o intervalo, ela arrumou as bebidas, e eles as compartilharam com seus colegas. Rimuro então notou um pôster na parede, e soube pela presidente da empresa que era um evento em grupo que ela estava organizando, com o vencedor levando para casa 100.000 ienes. Depois que ela saiu, Komori informou ao grupo que a participação era voluntária, mas para sua surpresa, todos pareciam animados. Mais tarde naquela noite, os 4 colegas realizaram uma reunião de estratégia e souberam que Otonashi e Kotori estavam tendo a deles em outro lugar. Enquanto eles debatiam ideias de fantasias, Rimuro divagou imaginando Suki fazendo cosplay e lutou para manter o foco. Enquanto isso, Suki lhes mostrou uma ideia de fantasia de abóbora, e todos concordaram que era uma boa escolha. Ela prometeu verificar a loja de variedades em seu bairro. Rimuro se ofereceu para ajudá-la, mas quando chegaram à loja, descobriram que a fantasia estava esgotada. Tranquilizando-a, Rimuro sugeriu verificar outras lojas. Eles procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar, então Suki experimentou uma fantasia de vampira, vendo o quão bem ela ficava nela. Rimuro aprovou instantaneamente. Ele então a acompanhou até em casa, e quando ela o cutucou na cabeça por não ter respondido ao seu doce ou travessura anterior, ele a achou fofa enquanto ela o repreendia, observando-a enquanto ela entrava em seu apartamento. O dia da competição chegou e logo após o trabalho, os colegas começaram a se preparar. Suki, no entanto, foi retida tentando terminar suas tarefas. Enquanto os outros se dirigiam ao vestiário, eles avistaram Kotori parecendo sombrio. Ele admitiu ter deixado as fantasias, tanto a dele quanto a de Otonashi, em sua casa, o que levaria mais de 1 hora para buscar, sem sequer contar o tempo para se trocar. Komori sugeriu que ele simplesmente aparecesse de forma comum, mas Saejima rapidamente encontrou uma fantasia online que poderia ser facilmente replicada. Encorajado, Kotori teve uma ideia, mas então a presidente apareceu e fez questão de lembrá-lo de que preferia visuais mais monstruosos. Suki mandou uma mensagem de texto avisando que estava a caminho, e assim que soube do dilema de Katori, ela sugeriu algo bastante criativo. Com um bom trabalho em equipe, eles conseguiram montar as fantasias, e poucos minutos antes do evento, todos se vestiram. Komori elogiou bastante a roupa de Rimuro, dizendo que lhe caía perfeitamente bem. Na festa, eles notaram a presidente vestida como a rainha de copas, diretamente de Alice no País das Maravilhas. Enquanto admiravam as fantasias uns dos outros, Rimuro recebeu uma mensagem de texto de Suki dizendo que ela havia chegado e estava prestes a se trocar, quando de repente, ela apareceu com sua fantasia de vampira. Com sangue falso escorrendo da boca, Rimuro congelou instantaneamente, completamente paralisado. Ela o tranquilizou, explicando que era apenas maquiagem e que havia sido feita para parecer o mais realista possível. Ele rapidamente se desculpou para se acalmar um pouco, enquanto Komori elogiava até a execução de Tsuki, notando secretamente o quão encantada ela estava com toda a sua aparência. Próximo ao clímax do evento, a equipe da múmia foi a grande vencedora, e a equipe de vampiros ficou em um honroso segundo lugar. Após a festa, Katori agradeceu imensamente a Suki por toda a sua ajuda, e o grupo concordou em combinar seus prêmios para um grande banquete de celebração. Enquanto isso, Suki e Rimuro trocavam olhares tímidos e discretos um com o outro. Mais tarde naquela noite, Rimuro voltou ao escritório e encontrou Suki ainda com sua fantasia. Quando ele perguntou por que ela não havia se trocado, ela sugeriu que eles saíssem do escritório ainda vestidos, já que ela havia chegado um pouco tarde e não conseguiu aproveitar a festa de Halloween de forma adequada. Feliz, Rimuro concordou prontamente. Enquanto caminhavam para casa juntos, ainda com suas fantasias, avistaram um grupo de pessoas usando exatamente as roupas de abóbora que tanto se esforçaram para encontrar. Eles riram juntos, de forma descontraída, e seguiram noite adentro. Durante a véspera de Natal, Rimuro viu um brinco de neve e gelo e o comprou com o plano de dá-lo a Suki, como um presente especial. No dia seguinte, os colegas de trabalho foram a uma estação de esqui. Rimuro estava bastante animado para experimentar com Suki, então ele baixou a temperatura ambiente ainda mais. Uma semana antes, Komori havia mostrado a Suki um concurso de prêmios, o qual ela acabou ganhando. Ela então convidou Suki para esquiar junto com ela, mas Suki recusou, alegando problemas de habilidade. Irredutível, Komori a encorajou a experimentar coisas novas, e depois de ouvi-la com atenção, Suki finalmente concordou. Naquela manhã, Rimuro apareceu no local, e assim que Komori soube que ele realmente sabia esquiar, ela pediu que ele ensinasse Tsuki. Quando Saejima chegou, Komori concluiu que eles passariam o Natal esquiando. Atualmente, depois que Rimuro confirmou que Suki estava completamente pronta para ir, ele começou uma nevasca. Ele então tentou ensiná-la o básico, mas falhou miseravelmente ao usar termos muito estranhos e não explicar de fato o que deveria ser feito. Komori teve que assumir a tarefa e com a orientação adequada, Suki pegou o jeito de forma bastante rápida. Em pouquíssimo tempo, ela esquiava como uma verdadeira profissional. Impressionados, os outros a elogiaram bastante, enquanto Rimuro agia como uma mãe coruja, observando seu bebê dar os primeiros passos. Logo depois, Komori sugeriu que eles fossem para as pistas, e Saejima disse que o chalé lá em cima servia um curry delicioso, então deveriam fazer uma pausa por lá. Enquanto esquiava pela encosta, Suki notou pegadas de patas na neve e perguntou a Komori sobre elas. Komori a enganou, fazendo-a acreditar que pertenciam à sua mãe, antes de revelar que sua mãe era na verdade humana. Curioso, Saejima então perguntou a Rimuro sobre sua família.
Rimuru disse a eles que seus pais eram funcionários de escritório bastante comuns, enquanto sua irmã mais nova era apenas uma estudante. Surpresa por ele ter uma irmã, Suki percebeu que ainda havia muito, mas muito mesmo, que ela não sabia sobre ele, apesar de trabalharem juntos há um bom tempo. Ainda sobre o mesmo tópico, Rimuru recordou como Yukimon havia lhe contado que conseguiu um emprego de meio período em um chalé de esqui para o inverno. Os colegas então se perguntaram se ela estaria neste resort e esperavam muito encontrá-la. Ao chegarem ao chalé, Rimuru ficou chocado ao realmente ver sua irmãzinha trabalhando bem ali. Sem ter outra escolha, ele a apresentou a todos. Yukimon orgulhosamente disse a eles que era uma streamer e também uma modelo, gabando-se de seu enorme número de seguidores e de seus vídeos de tutoriais de maquiagem. Curiosa, Komori perguntou o nome do canal dela, mas o humor de Yukimon caiu instantaneamente, já que ela estava muito, mas muito envergonhada para dizer. Saejima, no entanto, conseguiu contornar a situação de forma inteligente e ficou bastante impressionado com a popularidade dela. Yukimon admitiu que seu vídeo mais visto era de forma um tanto embaraçosa, apenas ela devorando uma tigela enorme de udon, sem mais nem menos. Suki a surpreendeu ao chamá-la de fofa, apesar de todo o seu constrangimento. Quando Yukimon percebeu quem Suki realmente era, ela quase expôs Rimuru por sempre babar por ela, mas Rimuru a impediu de forma muito rápida. Brava com ele, ela se voltou para Suki e perguntou com uma certa preocupação se o irmão dela havia lhe causado algum tipo de problema. Para sua surpresa, Suki elogiou Rimuru, chamando-o de uma pessoa muito confiável e até mencionando como ele a ensinou a esquiar. Impressionada, Yukimon olhou fixamente para Suki por um bom tempo e notou que seus olhos eram exatamente da mesma cor dos de seu irmão. Completamente encantada, Yukimon começou uma nevasca, abraçou Suki com força e soltou sem pensar que a amava muito. Rimuru teve que correr rapidamente e puxá-la para longe. Mais tarde naquela noite, todos se reuniram para comer takoyaki e celebrar o Natal. Enquanto Suki preparava a grelha, todos se vestiram com suas roupas temáticas de Natal. Preocupada, ela perguntou a Kimuru se o calor não o incomodaria, mas ele disse que amava muito takoyaki. Inclinando-se um pouco mais, ela sussurrou que lhe daria coberturas extras, bem generosas. Envergonhado e surpreso, ele desencadeou uma nevasca. Quando as bolinhas de polvo estavam prontas, o grupo atacou com entusiasmo enquanto bebia álcool. Eles eventualmente acabaram, então Rimuru seguiu Suki pra fora, a fim de comprar mais. No caminho, ele perguntou sobre Nayameru e Suki lhe disse que havia contratado uma babá para cuidar dela. Caminhando em direção a uma grande e iluminada árvore de Natal, Rimuru finalmente reuniu toda a coragem para dar a ela o presente que havia comprado. Suki abriu o pacote e encontrou um cobertor. Surpresa, ela lhe disse que não havia conseguido comprar absolutamente nada para ele. Tímido, Rimuru explicou que o comprou porque ele está sempre causando nevascas no escritório. Ela sorriu e disse que as nevascas não a incomodavam em absolutamente nada, porque sempre que estava com ele, ela estranhamente sentia-se aquecida por dentro de alguma forma. Rimuru agradeceu, e quando ela perguntou o motivo, ele simplesmente lhe disse que sentiu vontade de dizer aquilo. Ela o agradeceu de volta, e os dois ficaram ali, juntos, sob a árvore de Natal. Mais tarde naquela noite, Saejima e Komori notaram que Tsuki e Rimuru haviam sumido por um bom e considerável tempo. No dia seguinte, enquanto eles voltavam para Akasuka, Rimuru lembrou-se dos brincos de floco de neve que ele havia originalmente planejado dar de presente a Tsuki. Mas depois de ouvir a conversa de algumas senhoras, ele mudou completamente de ideia e comprou o cobertor em vez disso. No ônibus, Suki usou o cobertor e disse a ele que era muito quente, em vez de sentir o vento. Ele se desculpou pelo comportamento um tanto desagradável de sua irmã. Suki disse a ele que não via Yukimon dessa forma de jeito nenhum, porque ela realmente a achava preocupada com a vida profissional dele, de verdade. Ela acrescentou que ele agia de forma bem diferente perto de sua irmã, e ela ficou muito feliz por ter conseguido ver o outro lado dele fora do ambiente de trabalho. Rimuru ficou bastante emocionado e desencadeou uma nevasca dentro do ônibus. Enquanto Yukimon gravava uma transmissão ao vivo, Rimuru enviou uma mensagem dando-lhe um polegar pra cima por ter sido uma boa wingman. Mas Yukimon não conseguiu entender o que ele realmente quis dizer. Enquanto o ano chegava ao fim, Rimuru retomou o trabalho e viu um folheto de sorteio de verão debaixo de sua mesa. Ele o pegou e lembrou-se da vez em que ele e Suki pegaram os pratos George juntos em uma ocasião especial. Ele pegou outros folhetos e recordou outros passeios e saídas que havia feito com ela. Por fim, ele viu um desenho de gato e a imagem dela imediatamente surgiu em sua mente, o que o fez perceber que aquele ano havia sido bastante cheio de eventos. Mais tarde naquela manhã, a presidente se dirigiu a todos eles, dizendo aos funcionários que estavam livres para ir para casa assim que tivessem limpado completamente a área de suas mesas. Enquanto faziam isso, Suki conversou com Rimuru e soube que a presidente deles parecia cansada um pouco antes porque ela era uma descendente de Nerarian, uma criatura noturna por sua própria natureza. Isso porque ela havia esgotado completamente toda a sua energia de festa noturna durante o período de Natal. Enquanto Suki entregava a Saejima os documentos reunidos para serem triturados, ela notou o desenho de gato na mesa de Rimuru. Então ela perguntou a ele se ele queria se livrar daquele desenho. Ele imediatamente rejeitou a ideia, enquanto subconscientemente baixava a temperatura ao seu redor para níveis negativos e prometeu passar aquele papel para seus descendentes. Eles se entreolharam intensamente, mas Komori os provocou, fazendo com que eles se tornassem conscientes de todo o ambiente ao seu redor. Mais tarde naquela noite, depois do expediente de trabalho, Rimuru e Suki deixaram o escritório. No caminho para casa, Rimuru tentou aquecer suas mãos, dizendo que elas estavam muito frias. Isso surpreendeu Suki, já que ele era um descendente de Shuriuki, o que era um tanto peculiar. Preocupado, Rimuru perguntou a Suki por que ela não estava usando luvas, e a colega, sempre tão legal, lhe disse um adágio supersticioso que denotava seu calor interior. Rimuru sinceramente a chamou de uma pessoa muito, muito legal, e como uma forma de recompensa, ela escolheu compartilhar seu calor com ele, segurando suas mãos. Instantaneamente, Rimuru fez com que a neve começasse a cair, mas um transeunte arruinou a sessão romântica e fofa deles, apontando para o guardião dela e contando a todos sobre o casal de mãos dadas. Eles imediatamente soltaram as mãos e ficaram um ao lado do outro, um pouco constrangidos. Enquanto Suki se sentia um pouco estranha e constrangida, Rimuru agradeceu às estrelas por finalmente alcançar o objetivo final de um personagem principal de Slice of Life e romance, o de segurar as mãos. Mais tarde naquela noite, Rimuru assistiu ao vídeo de Yukimon, onde sua irmã excêntrica planejava construir uma cabana de neve. Depois de assistir ao vídeo, Rimuru relaxou um pouco ao ver que não tinha absolutamente nada para fazer por enquanto. Sua mente divagou em direção a Suki, pois ele suspeitava que não conseguiria vê-la novamente até a chegada do ano novo. Do nada, Yukimon apareceu pedindo ajuda com uma transmissão ao vivo em que ela derretia um boneco de neve para cada toque do sino de ano novo. Com isso, ela exigiu a criação de 108 bonecos de neve, o que parecia algo completamente irracional de se fazer.
Enquanto Rimuru a repreendia, ela lhe mostrou uma foto de Suki. Então ele se acalmou um pouco e subconscientemente criou 2 bonecos de neve. De repente, seu telefone tocou e ele recebeu uma mensagem de Suki. Suki, por outro lado, estava sentada com seu gato em casa quando recebeu uma mensagem dos outros, pedindo para ela celebrar a véspera de ano novo junto com eles. Rapidamente, ela configurou seu telefone e se juntou à reunião virtual, onde seus colegas esperavam que outros se conectassem. Assim que Rimuru a viu, seu coração disparou de emoção. Os colegas fizeram um brinde, e Suki soube que estava bebendo exatamente da mesma marca que Rimuru. Eles ficaram um pouco mais tagarelas, e outros 2 colegas se juntaram à chamada. Enquanto faziam um brinde, beberam e conversaram casualmente até a chegada do ano novo. Em um certo ponto, um deles sugeriu que eles fossem ao santuário de ano novo no dia seguinte. Suki apoiou a ideia e disse que colocaria seu lindo kimono. Imaginando Suki em um kimono, a mente e o corpo de Rimuru se desligaram completamente por um tempo. Os outros que estariam disponíveis para o encontro estavam programados para se encontrar em um santuário próximo na tarde do dia seguinte. Enquanto desejavam um feliz ano novo um ao outro, eles saíram da chamada, deixando apenas Rimuru e Suki. Eles desejaram um feliz ano novo um ao outro e lembraram que se encontrariam mais tarde no santuário. Após o término da chamada, ambos esperavam ansiosamente trabalhar juntos novamente. No dia seguinte, Rimuru esperou pelos outros no santuário e depois de um bom tempo, ele tentou a sorte puxando um papel da fortuna, mas tirou a pior sorte possível. Após várias tentativas, Rimuru acordou e percebeu que tudo aquilo era apenas um sonho. Yukimon rapidamente o incentivou a se encontrar com seus amigos, ou então ele se atrasaria. Pouco depois, ele chegou ao local e encontrou seus colegas, todos vestidos com seus lindos kimonos. Então ele viu que Suki ainda não havia chegado. Poucos minutos depois, ela chegou em seu kimono, desejando a todos um feliz ano novo. Quando Rimuru a viu, ele quase causou uma nevasca. Pouco depois, eles entraram no templo e Katori, o colega de espírito livre, correu para experimentar um pouco de takoyaki. Os outros o seguiram, deixando Suki sozinha com Rimuru mais uma vez. Enquanto caminhavam pelo templo, alguém esbarrou em Suki fazendo-a cair, mas Rimuru rapidamente a pegou em seus braços. Eles se entreolharam intensamente como personagens de um filme de romance asiático de classificação C. Envergonhados, eles criaram um pequeno espaço entre si, mas infelizmente, um jovem passou correndo por ali. Forçado a agir, Rimuru segurou Suki para que eles não se separassem. E depois de um tempo, os outros os alcançaram e notaram como os rostos de Suki e Rimuru estavam muito vermelhos. De repente, Komori apareceu em uma roupa de sacerdotisa, surpreendendo os outros que não esperavam vê-la vestida daquela forma. Ela disse a eles que sua família era a proprietária do santuário e então os deixou para continuar trabalhando. Com apenas um rápido olhar para Rimuru e Suki, Komori notou que eles haviam se aproximado bastante. Embora um pouco feliz por eles, Komori sentiu-se triste por não ter tido a chance de agir como uma wingman adequada para o casal. De repente, Saejima a chamou e mostrou-lhe um amuleto protetor que ele havia comprado especialmente para ela. Tímido, ele lutou para se expressar e se perguntou se ela realmente precisaria daquilo. Mas para sua grande surpresa, Komori aceitou de bom grado o presente sob o pretexto de que os amuletos protetores do santuário de sua família funcionavam de verdade. Finalmente, Rimuru e Suki chegaram ao santuário e enquanto estavam prestes a orar, Suki contou a Rimuru sobre todo o procedimento. Sua primeira oração foi fazer uma resolução aos deuses. Com isso, eles bateram palmas e desejaram visitar o santuário juntos novamente no ano seguinte, com certeza. Voltando ao escritório no ano novo, Rimuru notou Suki usando o cobertor de colo que ele havia comprado para ela no último Natal. Ela o viu olhando fixamente para ela e apontou para o cobertor dizendo que era muito, muito quente. Como de costume, Komori pegou Suki emprestada por um tempo, e enquanto Rimuru havia se afastar, ele notou que o aniversário de Suki estava se aproximando muito rapidamente. Ele então lembrou de ter comprado aqueles brincos gelados algum tempo atrás. Mas depois de ouvir algumas garotas falarem sobre como é insistente comprar presentes para mulheres com quem não estavam namorando, Rimuru acabou guardando o presente consigo. Atualmente, o presente estava em sua gaveta e ele tomou a decisão de entregá-lo a ela. Dias depois, no trabalho, a chuva caía muito forte, afetando Otonashi e Kotori, que faziam parte da equipe de vendas. Eles informaram aos outros que a estação de trem havia parado de funcionar completamente devido à forte e intensa chuva. Preocupados, eles pensaram em como ir para casa, então Komori sugeriu que ficassem no hotel de negócios perto da estação. As garotas imediatamente concordaram e perguntaram a Suki como ela conseguiria alimentar Nayamero, sua gata de estimação. Suki os informou que tinha um alimentador automático em sua casa. Do lado dos rapazes, Kotori sugeriu que eles ficassem em sua casa, já que não era muito longe do trabalho, então os homens concordaram. Mais tarde naquela noite, Saejima e Kotori jogaram enquanto Rimuru bebia cerveja, imaginando como Suki estava se saindo naquele momento. Ele também pensou no que ela poderia estar planejando para seu aniversário. Enquanto isso, no hotel bem perto da estação de trem, Komori se encolheu em seu cobertor ao som do trovão. Ela se perguntou por que as outras duas garotas não foram afetadas, então Otonashi disse para ela pensar nisso como fogos de artifício, já que ambos eram tão barulhentos e intensos. Incapaz de realmente entender o que ela quis dizer, Komori estremeceu e fechou os olhos com muita força. Suki a observou e lembrou como Nayamero sempre fazia a mesma coisa ao som do trovão. Então ela se aproximou de Komori e a acariciou, dizendo para ligar para ela sempre que uma tempestade ocorresse, sem hesitar. Isso aliviou seu humor, e ela olhou para Suki como se ela fosse sua verdadeira salvadora. Observando atentamente as duas, Otonashi mudou de assunto, perguntando a Komori se ela tinha um namorado. Ela imediatamente negou, mas Otonashi insistiu, concluindo, como um verdadeiro Sherlock Holmes, que ela estava namorando Saejima. Envergonhada, Komori tentou esclarecer a situação, mas corou tanto que Otonashi afirmou que ela havia acertado em cheio, sem dúvida alguma. Otonashi então a lembrou da vez em que os pegou rindo um para o outro enquanto iam para o mesmo restaurante, em uma ocasião anterior. Komori inventou uma desculpa, dizendo que eles haviam parado coincidentemente no restaurante durante o horário de almoço. Enquanto isso, Saejima deve ter espirrado depois de ser mencionado. Enquanto os rapazes continuavam jogando, Komori apontou o dedo para Otonashi, fazendo dela o novo e principal assunto de discussão.
Ela perguntou a Otonashi se algo não estava acontecendo entre ela e Kotori. Otonashi calmamente negou, deixando-a saber que a verdadeira razão pela qual ela era sempre vista com Kotori era que ela o estava orientando e ensinando. Coincidentemente, Kotori espirrou, o que era bastante estranho, já que Fênix não pegavam resfriados. Ele então viu Rimuro completamente desligado enquanto estava de pé e perguntou o que estava acontecendo. Rimuro revelou que estava muito preocupado com Suki. Ao mesmo tempo no hotel, enquanto as senhoras discutiam entre si, Suki se sentiu um pouco excluída. Ela então revelou a elas que nunca havia se apaixonado antes em sua vida. Surpresas, as duas garotas a asseguraram que não era tão estranho assim, mas se perguntaram quem Rimuro era pra ela, de fato. De repente, o telefone de Suki tocou, e ela viu que era uma mensagem de texto de Rimuro enquanto lia e respondia. Ela sorriu tão calorosamente que as garotas notaram e se perguntaram quem ela estava enganando com aquele sorriso. Otonashi então lhes entregou cerveja e eles fizeram um brinde. Rimuro, por outro lado, recebeu uma resposta de Suki e seus colegas aprenderam que ele a lia lentamente porque não queria ser visto como um esquisito ou um stalker. Estranhando a situação, eles corrigiram o novato, dizendo a ele que, como um anúncio de carro esportivo, mais rápido era sempre melhor. Enquanto tentavam agir como seu wingman, ele lhes mostrou uma foto que Suki havia enviado, a qual ela tirou com as garotas no hotel. Rimuro, sentindo-se tão mal, mudou o tempo e desejou poder mudar de gênero apenas para poder sair com elas. No aniversário de Suki, Rimuro foi para o trabalho e prometeu dar a ela o presente que havia comprado especialmente para ela. No caminho, ele a viu andando um pouco à frente, então tentou alcançá-la, mas suas habilidades agiram de forma inesperada, congelando-o no local. De repente, ele acordou e percebeu que tudo aquilo era apenas um sonho. Mais tarde naquele dia no trabalho, enquanto ele se acalmava, Suki disse a Komori que era seu aniversário e que ela tinha planos de levar seus pais para comemorar junto com eles. Percebendo que ela já estava ocupada, Rimuro decidiu entregar o presente a ela antes que ela saísse do escritório. Enquanto ele tentava ter um tempo sozinho com ela, ele a encontrou ocupada e conversando com várias pessoas. A única vez que a viu sozinha digitando no computador, seu chefe o chamou e pediu para ele lidar com algumas tarefas importantes. Saejima também lhe entregou uma boa parte do trabalho para fazer. Enquanto Rimuro observava Suki, ele notou que ela era muito querida por todos no escritório, e isso fez seu coração disparar de emoção. Ele se aproximou dela depois de vê-la sozinha, e ela lhe pediu um esclarecimento sobre a conferência do dia seguinte. Mais tarde, eles tomaram café juntos, e ela o agradeceu por toda a sua ajuda até agora. Rimuro então reuniu toda a coragem para pedir a Suki para ir para casa com ele depois do trabalho. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Rimuro se perguntou se seria demais para ele dar o presente a ela, já que ele pensava que ela o via apenas como um amigo. Suas emoções o dominaram completamente, e ele congelou toda a vizinhança ao redor. Percebendo que havia exagerado, ele parecia preocupado, mas Suki o chocou ao dizer que gostava muito daquela vista. Ela então perguntou se poderia aceitá-lo como um presente de aniversário. Ele a corrigiu, tirou o presente que ele havia estado hesitante em dar, e com sua permissão Suki o abriu. Dentro havia 2 lindos brincos de floco de neve. Ela disse a ele que eles a lembrariam dele, então os experimentou antes de perguntar como ela estava com um sorriso. Rimuro a olhou deslumbrantemente, corou e tentou esconder suas emoções. Mais tarde naquela noite, enquanto Suki jantava com seus pais, Rimuro sentou em casa olhando para a lua, recordando a vez em que Suki havia perguntado o que ele queria para seu aniversário, mas ele disse a ela para decidir. Dias depois, Rimuro disse a Saejima que ele finalmente havia se decidido e perguntou se eles se mudariam com ele. Komori, que por acaso passava por perto, os ouviu e correu em direção a Suki para parabenizá-la por sua mudança. Confusa, Suki disse a ela que não estava se mudando para lugar nenhum e que estava muito confortável em seu apartamento. Komori então se perguntou se havia ouvido errado e rapidamente concluiu que Rimuro estava fazendo com que outra mulher se mudasse para sua casa. Chocada, ela olhou para a inocente Suki e sentiu-se muito mal por ela. Pouco depois, Komori confrontou Rimuro e soube que ele estava, na verdade, falando sobre um gato de rua que ele vinha vendo em seu bairro há um bom tempo. Ele narrou o quão difícil foi para ele se aproximar do gato por causa das nevascas que ele causava, e o tempo que levou para o gato se acostumar com ele. Ele explicou que havia estendido um convite ao gato e esperava que ele o seguisse para casa. Enquanto Rimuro mostrava os suprimentos que havia comprado recentemente, Suki entrou e viu os itens. Então ele a informou sobre o gato de rua que queria adotar. Como sua veterana na criação de gatos, Suki disse para ele procurá-la para pedir conselhos, e ele fez exatamente isso, pedindo a ela para se juntar a ele na captura do gato. Suki aceitou, e Rimuro inconscientemente criou uma nevasca. Descobriu-se que ele era menos resistente a ela do que ao pequeno felino. Mais tarde naquela noite, eles foram para a passarela onde o gato costumava ficar. Enquanto procuravam nos arbustos, Suki olhou para a paisagem e disse que era revigorante vê-la de outro lugar. Enquanto isso, Rimuro abençoou os céus, desejando que pudessem fazer caminhadas noturnas para sempre. Então avistaram o gato e eles correram em sua direção. Ele disse a ela para ser gentil com ele, mas ficou chocado quando ela estendeu a mão, e o gato imediatamente a deixou acariciá-lo. Ele reclamou, dizendo que levou 1 mês para o gato se acostumar com ele, mas revelou o truque para fazer amizade com gatos, que era simplesmente estender um dedo para ele cheirar. Assim, ela o pegou e o levou para a gaiola. Rimuro observou com ciúmes, desejando poder trocar de lugar com o gato para desfrutar de ser abraçado. Ela então garantiu ao gato que Rimuro era uma boa pessoa que cuidaria dele. Atordoado por suas palavras gentis, Rimuro prometeu cuidar do gato com seus melhores esforços. Com o passo mais difícil superado, Suki perguntou se ele havia pensado em um nome para ele. Enquanto pensavam em um, viram seu cartaz de desaparecido em um poste e souberam que seu nome era Buki. Então o levaram de volta ao dono, que os agradeceu por encontrá-lo. Embora triste, Rimuro se despediu de Buchi em bons termos. E enquanto voltava com Suki, ele se desculpou por mantê-la fora até tão tarde. Ele se amou internamente, inconscientemente criando pingente de gelo acima de sua cabeça. Suki percebeu e pôde dizer que ele estava deprimido. Então ela o convidou para a casa dela no domingo seguinte para brincar com Nihamaru. Imediatamente, Rimuro criou uma nevasca ao perceber que havia superado mais um obstáculo.
No domingo, Rimuro acordou, antecipando seu encontro com Suki na casa dela. Ele criou uma nevasca que deixou Yukimin chateada. Vendo que ela estava de mau humor, ele perguntou o que havia de errado, mas ela se recusou a se abrir, dizendo que não era da conta dele. Ele respondeu o mesmo, e depois de alguns minutos, ele foi para a casa de Suki. No caminho, ele se perguntou o que havia chateado Yukimin, mas então parou em uma padaria e comprou um bolo. Enquanto pegava o trem, ele notou que era a primeira vez que visitava uma garota em casa, e mesmo que fosse graças a Nihamaru, ele desejava poder se aproximar de Suki. Rimuro sempre a conheceu como uma alma gentil que se importava com todos, o que era bom, mas ele queria ocupar um lugar especial no coração dela. Ele chegou ao apartamento dela e lembrou de tê-la ajudado a carregar suas coisas até a porta antes, mas hoje, ele finalmente sentiria o cheiro do lugar dela. Ele apertou a campainha e Suki imediatamente apareceu segurando Nihamaru. Ao avistar o gato fofo, a nevasca de Rimuro disparou, mas ele rapidamente a controlou e se apresentou ao felino preto. Ela deixou Rimuro entrar, e depois de experimentar o que era pisar no lugar de uma dama, ele fez a sala inteira brilhar. Sem que ela soubesse que era a verdadeira razão por trás de sua técnica, ela presumiu que era por causa do gato. Ele entregou o bolo a ela e então sentou-se na sala de estar, tentando se controlar para não estragar o espaço perfeitamente arrumado. Suki então apareceu com um novo conjunto de brinquedos para gatos e tentou fazer Nihamaru brincar com eles, mas o gato simplesmente foi para a caixa. Como não podiam forçar o gato a brincar, Suki ofereceu-se para servir o bolo que Rimuro havia trazido. Ele a seguiu até a cozinha para ajudar, e no processo, suas mãos se tocaram. Eles se entreolharam desajeitadamente até que Rimuro se desculpou, mas Suki disse a ele que não estava evitando suas mãos. Surpreso, ele esperou por mais explicações, mas então a campainha tocou e Yukimin apareceu. Estragando o clima perfeito, os irmãos ficaram chocados ao se encontrarem na casa de Suki, e Rimuro percebeu que era por isso que Yukimin havia acordado mais cedo do que o normal naquela manhã. Ele falou com ela em particular, pedindo para ela ir embora, mas quando Suki disse que o bolo dava para todos, Yukimin escolheu ficar. Ela serviu chá e bolo, e enquanto comiam, Rimuro desejou que sua irmã não tivesse estragado o bom momento que ele estava tendo. Pelo contrário, Suki sentiu que era bom ter mais pessoas por perto. Ela então perguntou se estava tudo bem para ela ir à casa deles. Animado, Rimuro respondeu com sinceridade, acidentalmente criando uma nevasca no processo. O frio repentino assustou Nihamaru, e o gato se recusou a ser acariciado. Deprimido, Rimuro se culpou por arruinar sua chance com o gato. Suki disse a ele para não se preocupar, dizendo que o gato parecia estar gostando do show, assim como ela. Infelizmente, Rimuro não ouviu a última parte, então ele perdeu um dos sinais óbvios que Suki lhe deu. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, Rimuro sorriu ao se lembrar de ter feito as pazes com Nihamaru. Ele também desejava se aproximar de Suki. Quando ele entrou em seu escritório, Komori perguntou se ele havia se aproximado. Chocado, pensando que ela de alguma forma sabia o que havia acontecido, ele pensou rápido antes de perceber que ela estava falando sobre Buki, então ele a informou sobre o gato perdido. Percebendo um mal-entendido inicial, Saejima sondou Rimuro para que ele se abrisse. E enquanto ele tentava negar o que aconteceu no fim de semana, Suki entrou no escritório e os viu provocando-o. Ela notou que todos estavam se dando bem. Na estação de trem, Rimuro esperou por Suki, que ao chegar pediu desculpas pelo atraso. Em vez de ficar ofendido, ele fez aparecer pequenos bonecos de neve, muito maiores do que suas chances de estourar cerejas. Ele tentou esconder seu resfriado, mas então espirrou, fazendo seus pontos de aura despencarem. Como tinham tempo antes da chegada do trem-bala, decidiram comprar o almoço. Depois de vasculhar as listas, eles optaram por um mini pote de polvo. Suki disse a ele que teriam um conjunto combinando, e ele percebeu que seria o terceiro item combinando que eles tinham. Ele jubilou internamente antes de se lembrar que estavam indo em uma viagem de negócios. Mais tarde no trem, Rimuro lembrou de seu chefe, o nomeando e Suki para a viagem, porque teriam que dormir fora. Suas emoções o dominaram, e ele quase enterrou o descendente de Buda na neve. Atualmente, ele prometeu aproveitar bem a viagem de negócios e não decepcionar seu chefe. Rimuro então confirmou com Suki que era a segunda vez que ela deixava Nihamaru sozinho e que o gato não precisava de babá, já que ficariam apenas por uma noite. Ainda sobre o assunto, Suki disse a ele que Nihamaru gostava muito dele e esperava que ele fizesse mais visitas. Com prazer, ele a tranquilizou e corou enquanto fazia isso. Ela então o informou que o hotel não preparava comida, o que significava que teriam que comer em outro lugar. Como Batman com tempo de preparo de sobra, Rimuro revelou sua contramedida, que era um local para grelhar carne. Ela gostou da ideia e então se abriu, dizendo que estava feliz em ir com ele porque se sentiria confortável, apesar de não estar familiarizada com a área e com a agenda exaustiva da viagem. Rimuro corou ao perceber que Suki confiava nele. Chegando ao destino, ele decidiu fazer o seu melhor para poder desfrutar do jantar com ela. Eles foram para o escritório e trabalharam com afinco. Apesar das longas e exaustivas horas, eles conseguiram superar. Mais tarde naquela noite, a caminho do jantar, a visão de Rimuro embaçou, e ele cambaleou, quase caindo. Preocupada, Suki perguntou se ele estava bem. Ele tentou fingir, mas a sempre atenta dama o lembrou que ele havia espirrado mais cedo naquela manhã, o que significava que ele estava resfriado, e a reunião deve tê-lo esgotado. Ela disse a ele que era melhor cancelar o jantar, mas Rimuro recusou porque não queria estragar a razão pela qual havia feito todos os seus esforços. Enquanto ele tentava tranquilizá-la, ele regrediu ao seu eu mais jovem, mas Suki não agiu surpresa. Em vez disso, ela verificou sua temperatura e notou que ele estava em chamas. Internamente, Rimuro amaldiçoou sua sorte por perder a refeição que tanto esperava com ela. Suki, por outro lado, ofereceu-se para lhe trazer sorvete, já que isso havia funcionado para ele em Okinawa. Desta vez, Rimuro explicou que era diferente porque ele estava doente, o que significava que ele teria que esperar até que a febre baixasse. Então Suki mudou de ideia e disse a ele que o levaria de volta ao hotel e ligaria para o restaurante ela mesma.
Ela segurou a mão dele, dizendo que era inseguro para jovens andarem sozinhos à noite. De volta ao hotel, Suki disse a ele que eles dividiriam um quarto, já que ela não podia deixá-lo sozinho com febre. Ela o assegurou que estava tudo bem e disse que dormiria no sofá. Como um cavalheiro, ele rejeitou a ideia, tentando parecer legal, mas na realidade, ele parecia um jovem lutando pelo direito de agir como um adulto. Sua febre aumentou, e ele esbarrou nela, fazendo-os cair na cama. Eles se entreolharam, e enquanto a atmosfera ficava intensa, seu chefe ligou. Rimuro rapidamente se desculpou e correu para atender. Ele relatou como a reunião correu e prometeu enviar os arquivos. Após a ligação, Suki ofereceu-se para escrever o relatório, lembrando-o de que ele estava doente e precisava descansar. Minutos depois, ela digitava enquanto ele descansava na cama. Rimuro se desculpou repetidamente, mas Suki disse a ele que não era grande coisa. Ela então saiu para pegar-lhe um pouco de gelatina. Logo depois que ela saiu, ele se culpou por incomodá-la e se preocupou que ela se cansasse dele. Enquanto isso, na loja de conveniência, Suki lembrou-se de como ele estava quente. Ela se desligou por um momento antes de rapidamente pegar os itens e correr de volta para o hotel. Lá, ela viu Rimuro dormindo profundamente e disse suavemente que ele era adorável. Ela verificou a temperatura dele e esperava que ele se recuperasse rapidamente. No meio da noite, Rimuro acordou já adulto e viu Suki dormindo no sofá. Ele se sentiu mal e considerou colocá-la na cama, mas não queria acordá-la. Então parou. Ele olhou para o rosto bonito dela, aproximando-se demais antes de rapidamente recuar, murmurando para si mesmo que eles precisavam manter limites como colegas. Na manhã seguinte, Suki acordou e viu Rimuro de volta ao normal. Digitando no computador, ela o cumprimentou com um bom dia, e quando ele respondeu, ela notou as olheiras sob seus olhos. Assumindo que ele ainda estava indisposto, ela se aproximou para verificar como ele estava. Rimuro rapidamente confessou que não havia dormido o suficiente depois de escrever um e-mail de acompanhamento para um cliente. Suki o leu como um livro aberto, perguntando se ele havia ficado acordado a noite toda, porque se sentiu mal por ela ter que dormir no sofá. Ele tentou negar depois de ser pego em flagrante, mas ela mudou suavemente de assunto, perguntando se ele estava com fome, percebendo que ela também não havia comido. Suki mencionou o lanche que havia comprado na noite anterior na loja de conveniência. Poucos minutos depois, eles montaram o café da manhã como um piquenique e comeram. Não muito tempo depois, eles embarcaram no trem de volta para sua cidade natal. No caminho, eles conversaram sobre a reunião de negócios e os relatórios que precisavam ser entregues. Ainda assim, Rimuro não pôde deixar de se sentir triste, e ele notou que eles realmente não haviam se divertido juntos. Eles chegaram a Kasuga, e no caminho Rimuro desejou silenciosamente que tivessem se divertido mais. De repente, um carro passou e as cerejeiras em flor giraram ao redor deles. Ambos comentaram como não haviam notado as flores no dia anterior. Suki parou em um local familiar e lembrou a Rimuro que foi ali que ela o viu pela primeira vez, um ano atrás. Ela admitiu quão surpresa ela havia ficado, vendo-o congelar de nervosismo. Desta vez, Rimuro agradeceu por sua ajuda na época, e ela sorriu calorosamente para ele. Enquanto recordavam os eventos do ano passado, Suki se abriu sobre como sempre foi chamada de fria e estoica, nunca tendo amigos próximos. Naquela época, ela pensava que sua vida inteira permaneceria assim, mas agora ela sentia que as coisas haviam mudado. Virando-se para Rimuro, ela sorriu e disse a ele que era porque ela o conheceu. Rimuro corou intensamente com as palavras dela antes de admitir sua própria verdade. Ser descendente de uma mulher da neve o fez desistir de muitas coisas. Ele havia assumido que nunca seria capaz de ter plantas, ir à praia ou até mesmo acariciar um gato. Mas graças a ela, ele conseguiu fazer tudo isso e muito mais. Suki corou com o comentário dele, e então lhe entregou um lanche que eles haviam esquecido de experimentar no trem. Depois disso, eles voltaram para o escritório, onde anunciaram seu retorno. Para surpresa deles, seus colegas imediatamente perguntaram se eles estavam livres no próximo fim de semana. Saejima explicou que estavam fazendo planos para prestar a observação das flores. Depois de informá-los, os colegas lhes deram uma calorosa recepção. Este é o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, comente abaixo Sweet Milkers e deixe um like se quiser outro resumo como este. Não se esqueça de se inscrever no canal e conferir o próximo vídeo. Pode ser o seu novo favorito e o novo resumo de maio.